o que nós temos, né, para qualificar o ar? Então, primeira coisa que eu quero dizer, o porquê é tão importante você qualificar o ar de entrada na máquina. Veja que o fluxo de ar que entra dentro de uma turbina a gás, ele não é pequeno, é muito grande. Então, qualificar esse ar quanto à temperatura, como também a particulados, é muito importante, porque se você tem, né, temperaturas altas, a gente já falou pela manhã que a gente vai ter uma baixa performance. Ou seja, as moléculas estão muito espalhadas e uma parte da energia do compressor vai ser para aglutinar, para juntar essas moléculas, o que faz aumentar a pressão, a densidade do ar. Mas isso custa caro, você precisa consumir energia. Mas ainda é possível. Mas existe um outro perigo que ronda as máquinas. São as impurezas. Por mais que você ache que o ar que você respira ele é muito apropriado, quando você tem um fluxo muito intenso de ar para dentro da máquina, esse ar pode ter contaminantes, esse ar pode muitas vezes ter particulados, resíduos oleosos, resíduos abrasivos. Ele pode não apenas agredir, erodir as palhetas devido à alta velocidade, como ele também pode formar como um depósito incrustações, que todos os dois vão reduzir a performance da máquina. Lembre-se bem que a superfície das blades e das vanes, elas são muito bem trabalhadas para que você otimize e tenha a melhor performance possível. Quando você tem adesão ou adere a alguns materiais ali, como também você vai erodir, e isso traz, né, esse aumento de rugosidade e uma perda de performance. Significa que uma parte da energia química que você bota na cama de combustão, na forma de combustível, seja o diesel ou o gás, você vai gastar a mais para que então você possa transformar essa energia térmica em energia mecânica para trazer o ar para dentro da máquina. Por isso você precisa ter um bom sistema de filtragem, um sistema capaz de pegar esse ar que está lá do lado de fora, por mais limpo que você imagina, por mais qualificado que ele esteja, que você passe por um processo de tratamento. E esse processo de tratamento é o sistema de ar de filtragem. Então você vai ter algumas barreiras que vão então qualificar o ar. Então vamos falar dessa. Se você tiver uma casa de filtragem, quais seriam as barreiras necessárias para qualificar o ar? Primeiro, toda casa de filtro tem uma veneziana. O que nós chamamos disso muitas vezes de guarda-chuva, não é? Esses guarda-chuvas ou essas anteparas, elas visam diminuir a incidência de chuva quando o ar na entrada de ar da máquina. Logo depois, você também tem uma série de chicanas, né? Que são essas venezianas que impedem a entrada de ar. Elas fazem um papel coalescedor. Ou seja, imagine um dia de chuva e você tem muita névoa, você tem muito spray, você tem aquela garoa. O ar que entra, ele vai ter contato diretamente com essas venezianas e ele vai ter ali um contato que vai então acelerar esse ar, ou aqueles particulados vão aglutinar, vão ganhar densidade e vão descer. Ou seja, esse sistema de coalescimento, de aglutinação de particulados de água para formar densidade e você remover. Com isso, você melhora a qualificação do ar em tirar toda a umidade. Também você vai ter a primeira barreira de filtragem, que são os pré-filtros. Eu, particularmente, não gosto tanto dessa terminologia de pré-filtro, porque faz pensar que o filtro está fora. Mas não, é realmente já um estágio de filtragem, ou filtro de baixa eficiência. Também é um termo meio complicado. Veja, quando a gente traduz do inglês para o português, às vezes a gente não consegue dar um significado tão grande. Mas eu quero que você entenda qual é o sentido dele. É um filtro, é um pré-filtro, porque ele está antes do filtro de alta eficiência, ou um filtro mais restritivo. Mas ele já é um estágio de filtragem. Ele remove os particulados maiores, ele também tem a função coalescedora. Ou seja, o filtro ele tem densidade progressiva, faz com que as moléculas, os particulados de água se aglutinem ali dentro do filtro e elas ganhem consistência e também há ali um processo de separação. Então veja que nesse estágio de filtragem também é um sistema de coalescimento. Por isso que você vai algumas vezes ouvir, o filtro coalescedor, coalescimento do filtro. É por isso, porque ele tem a característica de ajuntar as moléculas de água para que possa ter a remoção. Bom, depois disso, se você aglutinou, normalmente você tem um outro estágio de coalescimento, que seriam essas venezianas. Alguns sim, outros não. Mas o fato é que o primeiro estágio
o segundo e terceiro estágio são realmente, né, estágio coalescedores e tratamento do gás. Aí entra para o quarto estágio, que seria o que nós chamamos de filtro de alta eficiência. Olha, se no primeiro estágio ou segundo estágio era um filtro manta ou filtro sacola, agora são filtros caixas ou filtros bolsas, que são filtros, né, que eles têm uma área maior para o contato com o ar e com isso, né, esse ar que vai passar ali, ele vai remover toda e qualquer sujidade. Ele pode ser F7, F8, F9 e essa classificação do filtro, né, não dá para a gente detalhar aqui, porque a gente, gastaria muito tempo a gente entrar em um perfil, mas a gente pode realmente, no momento oportuno, discutir sobre isso, porque essa qualificação do filtro é importante. Não adianta você ter um filtro que ele seja muito aberto, de modo que a sujeira vai passar por ali e vai entrar dentro da máquina. E também não adianta você colocar tanta resistência se você, né, não tem uma caixa de filtro, um preparo muito grande para isso. Porque muitas vezes esse aumento diferencial de pressão, por você qualificar mais, vai fazer com que você tenha entrada de ar falso para dentro da máquina. Então, é muito importante que o seu processo de filtragem ele seja olhado como um todo, desde a veneziana lá de fora até, né, a entrada da máquina, o pleno de entrada de admissão da máquina. Então, olhe como um todo a sua máquina para que você possa ter um bom sistema de filtragem. Então, olhando para os filtros, provavelmente disso você teria o de baixa e o de alta eficiência, um menos restritivo e um mais restritivo. Eles podem ser de papel, pode ser de tela sintética, pode ser inúmeros componentes. Também de fabricante, pode ser o Frandenberg, pode ser a Canfield, tem vários fabricantes que vão fornecer isso para você. Tá legal? Bom, alguém fez alguma pergunta aqui? O Ataíde diz boa tarde. Olha, Ataíde, tudo bem? O Jeff pergunta aqui, ó, ele tem que ser trocado por horas ou tempo? Olha que legal. Eu vou responder essa pergunta aqui. Bom, o que o Jeff está perguntando é o seguinte: como eu estabeleço a rotina de troca de filtros? Como que eu sei que está na hora de trocar o filtro? Bom, um dos parâmetros ele já colocou ali, ó, é o orímetro. Você pode colocar por orímetro. E você, da mesma maneira que você troca o filtro, né, por tempo, você bota no seu plano de manutenção e você diz assim, ó, a cada 1 ano eu troco o filtro, ou a cada 6 meses. Então você pode colocar por tempo, ou você põe por tempo ou por orímetro. Então eu acho que ele falou aqui, deixa eu ver aqui, por hora ou por tempo, bacana. Então olha só, você pode trocar por tempo ou por horas. Ah, mas é a mesma coisa, né? O orímetro? Não, por tempo é um tempo decorrido. Então você montou o filtro hoje, você vai trocar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Ou você pode ser por orímetro, ou seja, eu troquei porque passou 4.000 horas de operação da máquina. Veja que não é porque passou 4.000 horas que você deu 6 meses. Pode ser que você, para contar 4.000 horas, seja depois de 2 anos. Se você operou muito pouco a máquina, 4.000 horas pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, ou pode levar 6 meses. Né? Vai depender muito do tempo de utilização da tua máquina. Então, você vai me perguntar, mas qual é o melhor? Bom, a gente teria que falar do terceiro ponto, que também é uma manutenção preditiva, que você vem acompanhando o diferencial de pressão. Porque conforme vai sujando o filtro, o que vai acontecendo? O diferencial de pressão vai subindo. Ah, rapaz, então esse é o melhor. Por quê? Com o diferencial de pressão, eu sei exatamente se o filtro está obstruído ou não. Pode ser que tenha passado 6 meses e o filtro esteja limpo, porque a máquina não rodou. Pode ser que ela tenha rodado 4.000 horas e o filtro está limpo, porque a atmosfera, o ambiente era muito bom. Mas pode ser que ela tenha rodado 3 meses ou 2.000 horas e o ambiente era tão ruim que o filtro logo se sujou. Imagine em alguns ambientes que são bem complicados. Você tem uma termoelétrica e na redondeza tem plantação de cana-de-açúcar. E aí o pessoal coloca fogo para poder queimar aquela palha e gera o quê? Fuligem, cinza. Tem muitas áreas que o pessoal queima gramado para pastos. E isso tudo gera fuligem. E às vezes você vem com uma rotina bom, mas naquele tempo
ele vai ter muita sujeira e o diferencial de pressão vai subir muito. Acontece muito de você ter uma plataforma, uma unidade termoelétrica próximo a uma estrada de chão. E aí os carros passam, levanta muita poeira. E como o fluxo de ar é muito intenso para essas turbinas, imagine uma 7HA, a vazão de ar que vai para dentro dela, ela puxa esse ar. Às vezes, resíduos dentro da própria planta. Por exemplo, você tem tanques, você tem evaporadores, você tem elementos que eles expelem óleo, resíduos, fumaça, e com isso você entope os filtros. Então, é sempre um desafio muito grande você estabelecer se a troca de filtro vai ser por orímetro, por tempo decorrido ou por diferencial de pressão. Isaías, então qual a resposta? Aí que vem a questão. Você precisa conhecer muito bem a sua planta, ter uma rotina de manutenção, para que você tenha no seu plano de manutenção a rotina descrita. Eu vou te dizer assim, olha, quando você pega e fala assim, não, eu vou trocar só por diferencial de pressão, porque eu entendo que é o melhor caminho. Eu vou te dizer que tem uma contrapartida. Às vezes você está operando a tua máquina e aí você tem uma preventiva a cada 4.000 horas, ou 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, e aí você para o equipamento e faz toda a preventiva, repara a máquina toda, fica a máquina 1 mês parada. Aí você bota ela para operar, depois de 4, 5 dias o diferencial está alto, você tem que parar a máquina. As perguntas que vão se fazer assim, por que você não trocou antes? Por que não trocou por tempo? Você, não, é porque eu queria aproveitar o filtro até o último momento. O gerente vai falar assim, poxa, mas o prejuízo que eu vou ter de parar o equipamento, pagaria não sei quantas cargas de filtro. Então, não é sempre que a demanda por diferencial de pressão vai ser melhor, porque você gera imprevisibilidade. Como você depende do cenário, passou um caminhão, levou muita poeira. Teve uma queimada, gerou muita fuligem. Você não tem previsão disso. Então, esse diferencial, se você não tem uma rotina de troca, ele pode gerar incerteza de operação da máquina. Então, muitas pessoas acabam aderindo, e até mesmo para você alocar essa mão de obra, você coloca por orímetro. Em vez de ser por tempo ou por diferencial de pressão, você coloca por orímetro. E aí a sua experiência vai dizer, olha, quantas horas eu levo para que, em média, ele suba o diferencial. Aí você viu que, acompanhando desde que você trocou o filtro, colocou um filtro novo, você viu que depois de 4.000 horas, o pré-filtro sujou. Então você anotou, você parou e trocou, você disse, olha, ele durou 4.000 horas. Da próxima vez, ele durou 5.200, 4.800, 7.000. Bom, você vai ter uma média, e você vai colocar para baixo, e você vai dizer, com 4.000 horas, eu paro o equipamento e troco. Então, se você tem uma manutenção prevista a cada 4.000 horas, você vai colocar outras atividades juntas com ela para fazer um combo para que você tenha melhor eficiência da sua parada de manutenção, para que você não tenha que repetir paradas e com isso você gerar prejuízos da receita do equipamento que deveria estar operando. Então, quando você tem os valores quantificados e principalmente valores medidos, você, toda vez que você para trocar filtro, você vê quanto tempo e quantas horas decorrida e qual o diferencial de pressão. Você chegou, você vai conseguir de uma forma bem inteligente achar qual é o ponto melhor para você trocar. Tá bom? Então, se você é gestor de manutenção, você precisa conhecer sim o tempo, o orímetro, também o diferencial de pressão. Por isso que é muito bom quando você tem o diferencial de pressão, mas não chaves, porque você tem duas formas de medir o diferencial de pressão. Pode ser um transmissor diferencial de pressão, que ele é eletrônico, ele é analógico, você consegue perceber o crescimento dele ao longo do tempo, ou você pode ter um pressostato diferencial de pressão, que quando chegar a um determinado valor, ele fecha um contato e alarma. Qual o problema do pressostato? É que você não tem a precisão, não tem o acompanhamento desses pontos até ele chegar ao ponto melhor. Quando você tem
um valor que é emitido, ele vai crescendo, você vai então registrando numa planilha, você vai registrando muitas vezes no próprio trend, né, do IHM, que você vai sabendo exatamente qual é a hora certa. Mas sempre que você tiver que trocar, analise quantas horas você operou com aquele filtro e quanto tempo. Vai chegar um momento que você não precisa olhar mais para o diferencial, ou aliás, você vai olhar o diferencial como um acompanhamento, mas você tem uma estimativa de troca de filtro. Bom, é assim que acontece com o teu carro. Você vai trocar o filtro e o óleo do teu carro quantos quilômetros? Ele não vai dizer, não é, que é pelo diferencial de pressão, porque você não vai ter, embora o teu carro tenha. Se atingir um alto diferencial da baixa pressão de óleo, ele sinaliza para você. Mas o fabricante vai te dar uma estimativa de tempo e também de hora. Ele fala, olha, você troca a cada 10 mil horas ou um ano. O que ele amarrou? Ó, se você levar muito tempo, rodar pouco o carro, eu quero que você troque a cada um ano. Se você roda muito com o carro, eu quero que você troque a cada 10 mil quilômetros. Então, é uma estratégia de manutenção. E qual é a tua? Vai depender do teu cenário. Como que você determina? Analisando, né, as trocas de filtro e os registros de orímetro, de tempo e também de diferencial de pressão. Eu acho que é importante também você distinguir o que é o filtro de baixa eficiência ou pré-filtro para o filtro de alta eficiência. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes só trocam quando ele chega a um valor total diferencial. É uma estratégia, não deixa de ser. Mas, por exemplo, eu trabalhei em uma unidade que o ambiente externo era muito ruim. Tinha exaustão de motores e então tinha muita fuligem. E os pré-filtros, eles sofriam uma carga muito grande. Então o que eu fiz? Eu analisei e vi que trocando os pré-filtros com uma frequência maior, eu conseguia economizar o filtro de alta eficiência. Olha o que eu fiz. A gente acabava trocando todos os filtros, os 64 pré-filtros e os 64 filtros de alta eficiência a cada 3 mil horas. E aí eu vi que os filtros de alta eficiência eram muito caros. E trocar eles, na época, estou falando de 2004, era em torno de 30 mil reais para trocar toda a carga de filtro alta eficiência. Enquanto trocar os pré-filtros, dava pouco mais de 500 reais. Então eu estabeleci que a cada 1000 horas, como tinha outras atividades previstas, a gente trocaria os pré-filtros. E como a gente trocava a cada 1000 horas, o filtro de alta eficiência, que era o mais caro, acabou levando 8.000 horas para ser substituído. Então olha só como é que a gente otimizou. Se eu olhar no horizonte de 8 anos, de 10 anos, de 20 anos, quanto eu vou economizar? Então valia a pena eu trocar a cada 1000 horas esses filtros. Claro que era um caso particular. Por exemplo, se eu tivesse que parar o equipamento a cada um dia, a cada 30 dias para trocar o filtro, para economizar 30 mil, pode ser que o prejuízo que eu teria dessa parada seja milhões. Então, tudo tem que ser customizado para a sua realidade, tá bom? Então, é o que eu quis dizer aqui. Qual é a melhor estratégia para a troca dos filtros? Você precisa considerar as opções que você tem. Orímetro, tempo cronológico, como também o diferencial de pressão. Conhecer o equipamento, conhecer a máquina e saber como que essas variáveis se relacionam entre si, ele tem muito mais a ver para que você tenha uma assertividade no estabelecimento de uma rotina de manutenção para a troca dos filtros de ar da máquina. Tá legal? Bom, vou finalizar aqui dizendo alguns cuidados que você precisa ter para essa troca de filtro. Uma delas, né, é que quando você vai trocar os filtros em uma casa de filtro, você precisa se preocupar com a limpeza. Você remove todos os filtros e faz uma limpeza completa, principalmente quando a sua unidade for uma unidade offshore, porque naquele ambiente você tem muitas vezes sal. Então, a gente diria, né, no termo marítimo, de adoçar a casa de filtro, que é jogar água doce, tirar aqueles cloretos que muitas vezes estão entupindo até os dutos, né, ou os tubos de dreno da casa de filtro. Então você lava, tira toda a sujeira, faz algum reparo. Se ela for de aço carbono, é a hora de você olhar e ver se tem algum ponto de corrosão. Então recondicionou ela. Agora, montar os filtros. Muito cuidado para que a montagem seja adequada.
com cada filtro, né, ele precisa estar bem vedado, porque quando ele não veda bem naquela localidade, começa a ter entrada de ar falsa. Ou seja, já vi muitos filtros montados, parecia tudo bem, mas eles estavam todos frouxos. Normalmente ali naquele quadro, na moldura, você tem borrachas ou silicone para que você tenha uma melhor vedação e evite, né, que você possa ter uma passada de ar errada. É nessa oportunidade também que você vai fazer uma calibração, uma aferição de toda a sua instrumentação, seja os indicadores de diferencial de pressão, como os transmissores ou chaves, para que você tenha uma operação tranquila, sabendo que a casa de filtro está resguardada. É importante também olhar o sistema de drenagem de água, porque como a gente tem coalescedores, essa água precisa sair de dentro da casa de filtro. E às vezes os tubos, né, que é sifonado, eles estão obstruídos, ou eles estão corroídos, ou muitas vezes até estão vazios, deixando entrar ar pelo lugar onde deveria sair toda a umidade. Então, considerar esse recondicionamento da casa de filtro é muito importante para o sucesso.